Senhores deputados, pedi então que pudéssemos ocupar os nossos lugares para iniciarmos esta segunda audiência. Portanto, recebemos o movimento de auditoria cidadã para o ensino superior, que, portanto, estão aqui connosco hoje. Senhores deputados, podemos iniciar? Então, eu pedia, se não se importassem, para se apresentarem antes de iniciarmos a audiência. Olá, boa tarde a todos. Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por nos receberem. Nós somos o Movimento de Auditoria Cidadã no Ensino Superior, portanto é um movimento que se preocupa com situações mais ou menos severas que vão acontecendo no nosso ensino superior. Estão aqui dois dos fundadores, eu e o professor Paulo Seixas, que também nos acompanha nesta comitiva, e, portanto, outros colegas que estão aqui também de outras instituições de ensino superior e algumas também da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que fizeram o favor de me acompanhar aqui a vir a esta comissão. Portanto, agradecer em primeiro lugar terem-nos acolhido a nossa solicitação de nos ouvirem. É possível dizer-nos só os vossos nomes para podermos registar? O meu nome é Levi Leonido. Levi Leonido, sim. Já percebemos. E já agora... Depois o Hugo Paredes, o Dr. Guilherme Almeida, Luís Crespi, o João Paulo Moura, Isildo Paulo e o Dr. Paulo Seixas, que também já falei. Isildo Paulo, muito bem. Muito bem. Então, vamos iniciar a audiência. Só dizer-vos que terão 10 minutos para poderem apresentar o tema. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos também para comentar ou para colocar questões e, finalmente, terão mais um período de 10 minutos para poderem encerrar. Portanto, para iniciarmos, passava então a palavra ao Dr. Levi, certo? Muito obrigado, sim. Obrigado mais uma vez. Portanto, o que nos traz aqui hoje é uma situação que o Sr. Ministro também apelidou de situação grave que a nossa Universidade vive, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro vive nos termos que é notório e é público. Vocês têm acompanhado a comunicação social e têm assistido à crescente tomada de posição por parte, nomeadamente do Sr. Ministro, que já adiante falaremos. Traduzindo isto, os estatutos da UTAD prevêem que o seu Conselho Geral é constituído por 25 pessoas, 25 elementos. 18 deles são elementos internos da Universidade, portanto, os seus professores e investigadores, os funcionários e os seus estudantes. Depois, para ele estar plenamente constituído, tem que se completar com outras 7 personalidades de reconhecido mérito da sociedade. Portanto, este processo aconteceu no final de fevereiro, exatamente em dia 20 de fevereiro, houve eleições, umas eleições que, é bom que se diga, nunca foram contestadas, nem interna nem externamente, daí o espanto da intervenção do Sr. Ministro em relação a esta situação. Foram validadas, foram homologadas por o Presidente do Conselho Geral de então, o professor Miguel Poiás Maduro, e, portanto, foram eleitos os 18. Depois, há o processo de cooptação, que emana também dos estatutos, é presidido pela pessoa com mais idade de entre os eleitos e é secretariado pela pessoa com menos idade de entre os eleitos. Esse processo foi feito em 3 dias consecutivos para se proceder à cooptação, não à eleição, ou seja, propõem-se personalidades e o grupo dos eleitos elege ou coopta mediante as propostas. Verificou-se que houve a divisão entre 2 blocos. Houve 2 blocos que se dividiram exatamente em 9-9. E, portanto, houve 2 blocos que tinham posições diferentes e, reiteradamente, como é notório e público, houve uma série de empates sucessivos. Quando os empates sucessivos acontecem, acho eu que, e de acordo com o que a Presidente-Geral interina assim decidiu, chamou a si ou convocou o Código de Procedimento Administrativo exatamente para tentar ver ou solucionar algo que era reiteradamente empate sobre empate em situações consecutivas. O que é que acontece? Há um dos blocos que era apoiado por a anterior reitoria e que apoia esta reitoria. Convém que se diga que a reitoria anterior ficou sem uma série de elementos e a reitoria atual é exatamente o que sobrou dessa reitoria. Portanto, quando se procedeu a essa cooptação, há um bloco que, para que não se pudesse aplicar o voto de desempate ou o voto de qualidade, porque o nosso regulamento de cooptação dizia que para se conseguir cooptar um elemento tinha que haver uma maioria absoluta de 10.
e assim, havendo um empate de 9-9, se a Presidente do Conselho Geral interino pudesse usar o voto de qualidade, esse poderia ser a forma de se desempatar. O que acontece é que esses elementos abandonaram reiteradamente uma série de reuniões, provocaram aquilo que se chama a quebra do quórum constitutivo e, por sua vez, a quebra do quórum deliberativo. Portanto, foi preciso avocar o CPA por várias situações para se ultrapassar esta situação. No último dia, já em voto não, portanto, se aplicou o Código de Procedimento Administrativo, o voto de qualidade não foi aplicado, passou-se à aplicação do CPA e na última votação o que aconteceu foi que em votação nominal foram cooptados os 7 membros. Certo, isso foi comunicado ao Sr. Reitor de então, o Sr. Professor Emílio Gomes, na altura, atual Presidente do Metro do Porto, foi-lhe comunicado que os resultados eram exatamente aqueles. Ele recusou-se a fazê-lo, alegou uma série de situações que tinha dúvidas várias, suscitou nomeadamente um pedido de parecer à IGEC nesse sentido, portanto recusou-se a notificar e não se notificando o Conselho Geral não fica integralmente constituído. Logo nos próximos dias, ou dias logo a seguir, acontece que há 3 membros de um dos blocos avançaram com um contencioso eleitoral, um processo contencioso eleitoral para o TAF de Mirandela. Depois, um dia depois, um desses 3 membros desses 9 avançou com uma providência cautelar, ou seja, para suspender a decisão tomada sobre os cooptados. Essa providência cautelar, como vocês viram na linha do tempo que eu vos mandei, foi liminarmente rejeitada, assim como o contencioso eleitoral foi integralmente, não foi considerado, ou seja, foi considerado improcedente. Ou seja, há uma decisão de primeira instância que diz que o processo decorreu com normalidade e dentro do quadro legal previsto, certo? Não contentes com isso, avançaram também, esse grupo de 3 colegas, avançaram para um recurso para o Tribunal Central Administrativo do Norte, que, ultimamente, mandou repetir o processo de cooptação, alegando que o regulamento interno tinha que ser verificado, tinha que ser aplicado. Só que há um problema, senhores deputados e senhoras deputadas. O regulamento interno, eu fui membro do Conselho Geral e aprovei esse regulamento. Esse regulamento não tem nenhuma linha que salvaguarda a questão do desempate. Portanto, diz que se deve votar as vezes que seja necessária até conseguir uma maioria de 10. Portanto, estamos aqui numa situação inconclusiva. O decano agudizou essa situação. Portanto, mandou repetir a cooptação e criou aqui uma situação, mais uma vez, de confusão generalizada na academia. Tem também, de certa forma, ali um ponto interessante, em que o decano diz, a certa altura, que os senhores membros devem eventualmente ter conversações, fazer acordos prévios até. Essas negociações começaram. Houve uma reunião, ia haver uma segunda reunião, eis não quando, e tudo com conhecimento do Sr. Ministro, eis não quando o Sr. Ministro aplicou, como vocês já sabem, a decisão de nomear uma comissão eleitoral e mandar repetir as eleições de raiz. O que o Sr. Ministro acabou de fazer foi destituir um órgão legalmente eleito, homologado, sem nenhuma contestação, e o que lançava outra vez a Universidade em eleições de raiz e não só dos cooptados. O que é que isto pode aqui implicar? Uma coisa muito séria, em meu entender, que é assim, esta decisão acabou por parar as negociações que havia entre os cabeças de lista do Conselho Geral, certo? Destituiu o órgão, os 18 elementos ficaram sem representação ou deixaram de ter o seu cargo devidamente aceite. O que isto infere aqui é uma interpretação do Sr. Ministro abusiva do que nós chamamos ou possamos considerar como uma intervenção, eu até diria inconstitucional, mas isso aí seria outra matéria a aprofundar mais. Fez aqui aquilo que é o não respeitar o princípio de separação dos poderes, porque não considerou nem a primeira instância, não fez nada para que a primeira instância fosse validada, não deixou que a segunda também se fizesse a do decano, e quando fez este despacho, ainda não tinha transitado em julgado a decisão e ainda não tinham terminado o prazo para que o recurso dos contrainteressados pudesse avançar. Agora, a pergunta que se faz é, qual é a pressa do Sr. Ministro
para avançar com uma decisão que há 15 dias anteriormente tinha avançado ou nomeado um reitor interino, exatamente para nesse período, transitoriamente e de forma naturalmente limitada, proceder a essa transição entre este período. A pergunta que fica é, o Sr. Ministro vai intervir as vezes que for necessário na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro até que tenha um resultado diferente daquele que emanou das urnas? Aos seus deputados e senhores deputadas, houve uma maioria clara de professores e de investigadores, uma maioria clara de funcionários que quiseram mostrar à Academia que queriam uma mudança, e essa mudança foi interrompida pela intervenção do Sr. Ministro. Mas nenhuma das decisões é suspensiva, ou seja, a decisão inicial devia ter sido tomada, o Sr. Reitor devia ter notificado os cooptados, o processo avançava e depois via-se, imagine-se que em situação de recurso mandava repetir alguma situação, repetia-se. O que é que aqui faltou? Acho que a posição do Sr. Ministro acaba por deixar aqui uma situação para quem está internamente nas eleições, numa situação estranha, que é, permitiu-se que desde fevereiro deste ano haja uma campanha eleitoral a céu aberto, que a maior parte das decisões que se tomam, as decisões, a distribuição dos cargos, as promoções, etc., acabam por acontecer sempre a pensar num cenário de eleições. Eu acho que isto não é bom para a Universidade. O Sr. Ministro, nomeadamente, e vocês viram na linha do tempo, nunca ouviu ninguém, a não ser uma parte, sempre a reitoria anterior e a reitoria atual. E vou-vos dizer mais, houve 50% dos catedráticos da Universidade que pediram ao Sr. Ministro para ser ouvidos, nunca os ouviu. A Presidente do Conselho Geral Interino pediu para ser ouvida e nunca os ouviu. Nós, várias pessoas, vários grupos, movimentos, nunca nos ouviu. Portanto, a atitude do Sr. Ministro é unilateral. Eu acho que ultrapassa os limites do que é aceitável no que diz respeito ao princípio de ingerência e da autonomia de uma universidade pública, e até não respeita o que se passa no que diz respeito à separação de poderes e das decisões judiciais. Há um recurso que está já distribuído no Supremo Tribunal Administrativo, e o Sr. Ministro, quando o fez, não deixou que transitasse em julgado, não deixou que os interessados pudessem recorrer, não deixou que isso acontecesse. A questão da Comissão Eleitoral, que foi, entretanto, nomeada, está, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, chamava a vossa atenção para isso. A Comissão Eleitoral, neste momento, está a agir com uma providência cautelar interposta. Portanto, nem uma providência cautelar faz parar o ímpeto do Sr. Ministro e do poder político de avançar sobre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, não respeitar a integridade dos órgãos eleitos, não respeitar a autonomia da minha universidade e não respeitar o princípio da separação dos poderes. Pedia que concluísse. Sim. Obrigada. Portanto, isto concluindo, eu considero que assim, de tudo o que está aqui a acontecer, eu acho que temos que retirar aqui uma ilação grandemente, todos nós. É assim, seria inacreditável que nós deixássemos que uma comissão eleitoral continue a trabalhar, a preparar umas eleições, quando há decisões dos tribunais, das instâncias devidas, e que o Sr. Ministro não aceita, não acata, não quer saber, não liga, não ouve ninguém, porque a Academia não é uma parte, não é só uma parte dos membros eleitos que estão representados para a Academia. Muito obrigada. Não sei se foi claro. Poderão Okay. não é, responder e completar também na segunda parte. Deixava agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares, iniciando pelo grupo parlamentar do PSD, com a Sra. Deputada Ana Silveira. Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados, Deputadas, Srs. Assessores. Cumprimento o Sr. Professor Levi, representante do movimento, e na sua pessoa cumprimento os restantes elementos e agradeço a exposição apresentada. Mas fico já com desgosto do que ouvi, das acusações que o Ministério aqui foi acusado. Eu não podemos, de qualquer das maneiras, o grupo parlamentar está contra o que foi dito aqui dentro. Todos ouvimos e concordamos que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a nossa UTAD, atravessa uma crise institucional profunda.
mas temos que referir que ela é, de facto, um dos nossos pilares mais relevantes no interior. Ela continua a desenvolver a nossa região, a qualidade de investigação que produz e tornando um pilar essencial na evolução do ensino superior em Portugal. A sua capacidade científica é amplamente reconhecida. Ainda muito recentemente, 4 dos seus centros de investigação receberam a classificação de excelente. Um resultado que reforça a credibilidade da instituição, aumenta o seu potencial de financiamento e amplia a sua cooperação internacional. Todavia, reconhece formalmente a existência de uma grave crise institucional na nossa universidade. Decorre da vacatura do cargo de reitor e da impossibilidade do funcionamento do Conselho Geral, consequentemente do Conselho de Gestão, situação que compromete o regular funcionamento da instituição. Ouvimos todo o histórico e algumas lacunas do próprio histórico. Estamos perante um bloqueio institucional. Assim, em nome do interesse público e nos termos do número 1 do artigo 152 do regime jurídico das instituições do ensino superior, RGES, o Governo, após ouvir o Conselho Coordenador do Ensino Superior, assume a legitimidade para intervir de forma excepcional e temporária, mas de modo firme e responsável, com o propósito de garantir o restabelecimento da normalidade da instituição. A intervenção tutelar adotada respeita integralmente a autonomia cultural, científica, pedagógica da UTAD e visa unicamente assegurar a continuidade da gestão corrente e a criação das condições para a eleição do novo reitor pelo Conselho Geral, em conformidade com o RGES e com os estatutos da UTAD. Importa sublinhar que esta ação permitiu, por exemplo, assegurar o pagamento dos salários já no mês de outubro, a continuidade dos serviços essenciais, funcionamento administrativo, garante que a Universidade continua apta a submeter novas candidaturas a financiamentos públicos e, mais importante ainda, salvaguarda o processo de implementação do curso de Medicina. Nada disto foi dito. Não seria isto muito importante para ser referido nesse histórico todo? Caso estas condições não tivessem sido asseguradas, a UTAD enfrentaria inevitavelmente danos reputacionais significativos, com impactos diretos na sua credibilidade científica, na confiança dos seus parceiros, na sua capacidade de atrair estudantes. Todavia, depois da intervenção necessária para proteger a missão académica, científica e social da Universidade, pergunto, se esta intervenção não fosse adotada, que alternativa realista existiria para desbloquear a governação da UTAD e proteger o seu normal funcionamento? É sobre isto que devemos refletir com serenidade e responsabilidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso, do Partido Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Movimento Auditoria Cidadã. Bem, eu devo confessar que acho sempre muita graça quando estes movimentos solicitam audições à Comissão, quando as matérias sobre as quais incide o âmbito da sua solicitação não está manifestamente sob a alçada das competências que a Constituição atribui à Assembleia da República. Mas acho mais graça ainda, como é o caso da vossa associação, da vossa entidade, que se assume no vosso site como participativa, independente e apartidária, mas isto só pode ser para enganar os mais incautos, mas a nós não nos enganam. Porque se formos a ver a lista de pessoas que constitui este movimento, vemos pessoas como Sampaio da Nova, histórico socialista, Zé Manuel Pureza, empossado este fim de semana como líder do micropartido Bloco de Esquerda, o deputado Rui Tavares, que deve andar por aí, e até a doutora Raquel Varela, que também podia cá estar hoje, porque ao fim e ao cabo já foi posta a andar e bem do programa que tinha na televisão. Portanto, desculpem lá, mas eu tinha que pôr os pontos nos isto, porque as coisas, isto não pode ser uma bandalheira. E, portanto, com base nestes prismas, temos aqui algumas questões para colocar. É ou não é verdade que, em face de uma situação de empate reiterado na eleição dos membros cooptados para o Conselho Geral, o regulamento da UTAD prevê que a votação se faça por escrutínio secreto e não, em circunstância alguma, de braço no ar e com hipótese de desempate pela pessoa mais velha? Qual a posição assumida pelo professor Levi ao longo destas reuniões? É ou não é verdade que a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, que vos dá razão,
considerando improcedente o processo de impugnação, se limitou a aplicar o CPA, o Código de Procedimento Administrativo, por parte da Presidente interina do Conselho Geral e não analisou a questão jurídica global relativa ao processo de eleição. É ou não é verdade que, a quando da nomeação do reitor interino, foi também determinado pelo Sr. Ministro que a Presidente interina do Conselho Geral deveria retomar, nos termos da lei, o processo eleitoral dos cooptados num prazo de 8 dias. Não tendo feito, qual a razão para Vossas Excelências pretenderem protelar uma situação acusando outros de ingerência política com a nomeação de uma comissão eleitoral que visa resolver definitivamente uma situação que já se arrasta há demasiado tempo? E, por fim, gostaria de vos questionar genuinamente. Se têm noção, se não vos pesa nas consciências, que com esta sucessão de providências cautelares estejam a colocar a eleição de um lugar à frente dos interesses dos alunos, dos professores e de toda a comunidade, com tudo o que isto implica para o normal funcionamento da instituição. Termino, Sr. Presidente, se me permite, deixando apenas uma palavra em nome do Grupo Parlamentar do Chega, de lamento. De lamento pela tremenda salganhada em que se vê envolvida uma instituição tão nobre e prestigiada quanto a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, enlameada por divergências, contendas e escândalos, que têm por detrás claramente motivações políticas e que só vêm reforçar a nossa convicção que este país precisa mesmo de uma limpeza. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho, do Partido Socialista. Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Quero naturalmente agradecer ao representante do Movimento de Auditoria Cidadã para o Ensino Superior e, através dele, cumprimentar todos os delegados aqui representados. Nós, depois de ouvir os grupos parlamentares do PSD e do Chega, temos aqui algumas sérias dúvidas sobre a sua interpretação do processo em que decorre claramente o processo eleitoral adotado. Como todos sabemos, há o princípio da autonomia das instituições de ensino superior, está constitucionalmente consagrado através do número 2 do artigo 76 da Constituição da República Portuguesa, que determina que as universidades gozam, nos termos da lei, da autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa e financeira, sem prejuízo da adequada avaliação da qualidade do ensino. Portanto, parece-me que depois da exposição do representante do movimento, estamos aqui com alguma dificuldade em perceber se o princípio de autonomia foi ou não aqui devidamente acautelado. Mas vamos então fazer uma linha de tempo muito rápida. As eleições, portanto, para o Conselho Geral decorreram em fevereiro, em que foram eleitos os representantes dos docentes e investigadores, estudantes, trabalhadores não docentes e não investigadores. Os resultados foram devidamente homologados e foram empossados, então, os 18 conselheiros. E segue-se depois a fase 2, chamamos assim, que são a reunião do Conselho Geral para a designação dos cooptados. Há, de facto, aqui avanços e recuos em relação a sucessivos empates, até que o Sr. Reitor, depois dos sucessivos empates, como demos nota, que foi quase um mês de reiteradas reuniões, então que o Sr. Reitor decide considera não ter norma habilitante para cumprir a notificação dos cooptados, solicitando a intervenção do Ministro para ao abrigo do artigo 150 de Regias. E a primeira questão que eu coloco aqui ao movimento é se, na opinião da delegação, entende que estavam devidamente em causa condições para solicitar apoio ao Sr. Ministro ao abrigo do artigo 150. Gostava de os ouvir sobre esta questão. Segue-se depois uma contenda judicial, como nós sabemos, não é? Que foi longa, aliás, que é longa, até que a determinada altura o Sr. Ministro decide nomear, então, a tal comissão para a Comissão Eleitoral. Ora, eu, em relação a estas questões, gostava de... Os signatários discordam, obviamente, da solução adotada pelo Acordo do Tribunal Central Administrativo Norte, não é? Razão pela qual, por um dever de consciência e de fidelidade aos princípios do Estado de Direito, dele interpuseram recurso para o Supremo Tribunal Administrativo. Qual é que foi a exposição dos motivos que os levou a tal procedimento? Consideram que o Sr. Ministro é parte deste epicentro do problema por não
por duas ordens de razão. Primeiro, não respeitou as respectivas sentenças do Tribunal e, por outro lado, deu anuência à saída do Sr. Reitor cessante para Presidente da empresa Método Porto. Durante o período de vigência de uma providência cautelar, o Sr. Ministro indicou então a tal Comissão Eleitoral. Entendem que foi devidamente, respeitou a autonomia dos órgãos e acautelou o superinteresse da instituição, em vossa opinião? E com esta, a senhora deputada do PSD também deu nota desta questão da aprovação, a qual queremos congratular, com o mestrado integrado em Medicina. Entende que esta aprovação vem ou não causar alguma forma de pressão também sobre o quadro eleitoral que está em curso? Por último, este quadro podia ter sido evitado se o Sr. Ministro tivesse cumprido o dever que está adscrito, no sentido de notificar formalmente os signatários, para que estes pudessem aceitar a sua cooptação, o que não prejudicaria que, em caso de a ação ser definitivamente julgada como procedente, se procedesse a nova eleição nos termos de que judicialmente venha a ser decidido. Muito obrigada. Muito obrigada. Para concluirmos esta ronda, então, passava a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, quero agradecer ao Movimento da Auditoria Cidadã, para a Ensino Superior, pela apresentação e pelos relatos que nos trouxeram. Eu acho que os microfones não vão funcionar. Este já está. Ah, claro. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, quero agradecer ao Movimento da Auditoria Cidadã para o Ensino Superior pela apresentação e pelos relatos que aqui nos trouxeram. De facto, esta situação da UTAD que temos vindo a acompanhar há meses é muito preocupante para o LIVRE e nem sempre é claro para nós o que é que se está a passar e em que altura é que devemos nós questionar-vos e tentar compreender melhor, e por isso agradecemos de novo aqui a vossa presença, é muito importante. Mas isto para nós é mais que um impasse burocrático, é uma situação que danifica muito o prestígio e a credibilidade da UTAD, e para nós é fundamental garantir que as instituições do país não são afetadas na sua autonomia nem na sua credibilidade, por que processos sejam e por que interesses sejam. E aqui, chegados, gostaríamos de perguntar se já foram recebidos pelo Ministro da Educação. É que, aparentemente, a vossa resposta é negativa, mas na linha do tempo que nos enviaram e que agradecemos, vem várias vezes a nota de que o Ministro não reuniu ou não respondeu. E isto deixa-nos preocupados. Nunca. E outra coisa que nos preocupa é que, estando interposta uma providência cautelar de 28 de outubro, se bem entendo, se bem interpreto, com vista à suspensão da eficácia e da execução do ato constante do despacho do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, e esta providência cautelar tem o objetivo de salvaguardar a legalidade, devendo qualquer procedimento subsequente a guardar o trânsito em julgado do processo judicial em curso, também estranhamos que esteja em trabalhos esta Comissão Eleitoral. Gostava também de perceber, no vosso entender, porque é que o atual reitor interino não prosseguiu com as negociações para que o processo chegasse a um bom fim. Podia só um bocadinho de silêncio. E gostava de vos perguntar, não havendo esta Comissão Eleitoral, não estando esta Comissão Eleitoral de Trabalhos, não estando este despacho a ser executado à revelia da providência cautelar, como é que acham que o processo devia decorrer? Com que prazos? E o que é que acham que devia acontecer? O que é que vocês acham que se devia fazer? Quando, como e qual o procedimento? Isso para nós é muito importante. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Terminou assim esta ronda. Passo para a vossa intervenção final, novamente a palavra, sim, para poderem responder às questões colocadas e comentar. Agora, deixe-me começar por si. O que disse é mentira. O que disse, não vamos entrar em diálogo, suponho, mas vou-lhe dizer, está a citar nomes de forma errada. O professor Sampaio da Nova e os colegas que estão aí foram convidados para um evento, não são membros. Portanto, faça a favor de corrigir a sua intervenção, portanto, informe-se melhor, porque o seu tom a mim não me intimida. Certo? Ponto primeiro. Segundo ponto, nem a ninguém, exatamente. Segundo ponto, claro, evidentemente, pronto, muito bem, muito obrigado. Segundo ponto, se há uma decisão,
Tanto o reitor anterior como o reitor atual tinham a obrigação de a tomar, notificar os cooptados. Ninguém está acima da lei. Nenhuma decisão tem suporte, ou melhor, nenhuma decisão é suspensiva. Porque é que ela não se tomou? Estamos à espera que se volte a devolver a palavra aos eleitores para o resultado ser diferente. Eu estou absolutamente convicto que há de haver intervenções do Sr. Ministro do Poder Político até que o resultado seja diferente do que foi. Isso é absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. E depois não venham depois não venham com a história, é simples. Quando me estava a perguntar do reitor por que fez ou não fez, ou teve 8 dias, o Sr. Ministro ou mente, ou eu disse isso publicamente e ele usa disse-o, ainda bem que o disse, o Sr. Ministro precipitou-se, porque quem o informa são sempre as mesmas pessoas, a mesma ala, porque ele não ouve ninguém, e depois precipita-se. Não é o Sr. Reitor que convoca eleições, ó Srs. Deputados, nós estamos a brincar. Quem convoca eleições para reitor, quem aprova o regulamento para a eleição para o reitor, estabelece o calendário, é o Conselho Geral. E, meus caros, o que vocês estão a fazer é não permitir que o Conselho Geral se constitua plenamente para poder fazê-lo. E isso acontece há mais de 10 meses. E quem são os interlocutores? Quem é que apresentou o contencioso eleitoral? O senhor deputado informou-se bem. É um bloco que apoiou a reitoria anterior e a atual reitoria. Pararam o processo 10 meses. Está a imputar responsabilidade a quem? Está a imputar responsabilidade a quem? Foram eles que pararam o processo 10 meses. E agora manda-se repetir as eleições só da cooptação, não é do Conselho Geral, Sr. Deputado. E depois estão a brincar com quem? Se quando o decano mandou que se repita, à luz do regulamento, que não tem cláusula para desempatar, e manda-nos fazer conversações, as conversações acontecem, e o Sr. Ministro sabia, porque foi sempre notificado, até digo, por uma falta até de educação, nunca nos respondeu. Sempre informado, vai haver esta reunião, estamos a cumprir com isto, pode-nos ouvir. Nunca nos ouviu, a gente já sabe. Havia conversações a decorrer e antes da segunda reunião, às 6 da tarde, ele às 10 da manhã tinha feito um despacho que suspendeu toda a gente. E mais, os senhores cooptados, que são 7 personalidades, que eu desafio qualquer uma pessoa que esteja aqui a pôr em causa a idoneidade dos cooptados que foram escolhidos, porque ponho mesmo, mandaram uma carta, um comunicado à Academia, senhores deputados e senhores deputados, ouçam-me com atenção, por favor. Mandaram um comunicado à Academia a dizer assim, o seguinte, a Academia a dizer, nós abdicamos, qualquer um de nós abdica do lugar de cooptado. Ouviram bem? Se vocês, internamente, os cabeças listas, arranjarem uma solução, que era essa que estava em cima da mesa e o Sr. Ministro não deixou, arranjem uma solução, entendam-se, façam conversações, arranjem uma forma de se ultrapassar isto. E o Sr. Ministro não deixou que isso acontecesse. Eles ainda disseram mais. Disseram-se à Academia e o Sr. Ministro recebeu essa missiva. Nós abdicamos e retiramos o recurso do Supremo Tribunal Administrativo. E quem quis saber disto? O Sr. Ministro quis saber disto? O poder político quis saber disto? Os senhores grupos parlamentares estão aqui, também receberam informações de nossos colegas, sabem-no muito bem. E se mantiver esta situação, somos todos cúmplices do que está a acontecer. A minha universidade é a universidade com mais litigância no país. Isto é normal? Mas, e olhem para mim, eu já me identifiquei, eu e as pessoas que vêm aqui, nós sabemos muito bem o preço que se paga, infelizmente, naquela casa, quem tem uma voz, quem tem uma opinião e quem luta por seus direitos, porque a universidade é tanto minha como qualquer uma das pessoas que lá está. E quem criou o problema? Foi o Sr. Ministro e o Conselho de Ministros que propôs o professor Emílio Gomes, professor da Universidade do Porto, que veio transitoriamente dirigir a minha instituição, da forma que dirigiu, e a Sra. Deputada, vou-lhe dizer, o prémio, o partido que suporta o Governo e a coligação que suporta o Governo premiou o senhor professor Emílio Gomes pela vergonha que nos fez passar, porque todo este processo aqui tem a ver com as declarações que ele fez na Inove Norte, que nos envergonhou a todos, a dizer que nos espiava, que se sentava com os alunos às escondidas para denunciar os professores. Os senhores deputados têm noção da gravidade do que estamos aqui a falar? Têm noção do que é estar nessa situação? Eu fui membro do Conselho Geral, e estive lá e fui oposição a esse senhor e hei de ser oposição quando achar que devo ser. O que é isto?
Ele não se candidatou porque é que o senhor professor Emílio não se candidatou porquê? Não se recandidatou porquê? Porque não podia, porque perdia, porque nos humilhou a todos, desmereceu a nossa investigação. Diz que fazia 50 artigos num mês ou em 20 dias. O que é isto? Fez o que fez, não se recandidatou, recusou-se com um parecer inacreditável da EGEC. Ó, senhores deputados, pensem lá comigo. A EGEC diz assim: o senhor reitor pode apreciar a sentença do TAF de Mirandela, como melhor entender, e mais, e até pode só decidir quando transitar em julgado. A pergunta é, o senhor ministro deixou que se transitasse em julgado? Deixou que os prazos terminassem para os contrainteressados poderem, no seu direito, pedir o recurso? Não deixou. Isto é ou não é uma ingerência numa instituição de ensino superior? Isto é ou não é violar a separação dos poderes no Estado de Direito Democrático? Isto é o quê? Isto é o quê, ó senhores deputados e senhoras deputadas? É todos os dias e depois assim, é a oposição. Qual a oposição? Há uma vontade de mudança que foi expressa, como eu já vos disse. Houve uma maioria de professores e de investigadores que quiseram a mudança. Os funcionários que quiseram a mudança. O que é que se passou aqui? Não se pode aceitar o cumprimento do CPA? Ou então mudem a Constituição. E agora, deixe-me só dizer-lhe assim, não lhe vou fazer nenhuma pergunta, mas sabe qual era a solução? Eu sei. E provavelmente também, se calhar, nem devíamos estar a falar os dois assim. Mas pronto, deixe-me só fazer uma provocação. Sabe como é que isto se resolve? E isto é para o Sr. Ministro, para o grupo parlamentar que apoia o Governo em questão. Sabe como é que isto se resolve? É fácil, mudem a lei. E quando eu votar para as legislativas ou para o Primeiro-Ministro, já voto a saber quem é que aquele Ministro ou o Primeiro-Ministro vai nomear para reitor da UTAD. Está a perceber? É que só falta isso. O reitor não tem poder para convocar eleições, senhores deputados. Que erro é esse? Que falta de preparação é essa? E falta de preparação, e mesmo o próprio Ministro a dizer, no meio ao reitor interino, 10 dias depois, diz, não convocaram eleições. Mas o senhor reitor interino tem poderes para o fazer. É não cumprir com os estatutos de uma ponta à outra. O senhor Ministro devia, lá em casa, fazer um print grande e pôr o 20º artigo dos estatutos da UTAD na sala de jantar, para ver o que lá está. Há eleições livres, democráticas, homologadas, ele tem a obrigação, no ponto 3 do artigo 20, de notificar os senhores cooptados. Porque não o fez. Está acima da lei o professor Emílio Gomes, que era o antigo reitor? Está acima da lei o outro professor, que agora é reitor interino, que era vice-reitor dele, que era candidato de uma das listas? Mas que parcialidade estamos aqui a falar? Está tudo exposto, está tudo visto. Agora não venham, isto é um fediver, vir-me com quem é membro, não é? O senhor deputado tem que ler melhor o que eu tenho no site, que foi eu o responsável que o fez. Pronto, se não o fez, fica de trabalho de casa para o senhor deputado. Portanto, em conclusão, não sei como é que está o meu tempo, mas digo-lhe, a solução, já que me perguntaram a solução, é fácil. Como sempre foi fácil, notificava-se os cooptados, o trânsito em julgado iria acontecer e quando acontecesse, ou revertia-se a situação ou continuava-se. Sabe como é que é? Se calhar a maior parte das pessoas que está aqui já deu aulas no ensino superior ou alguns são professores de carreira. Não é? Temos um concurso, ele é tramitado internamente, é fechado. Dá-se lugar à pessoa, os outros colegas podem contestar, vai para o tribunal. Há muitos casos que passado 1 ano, 2 anos, diz, olha, perdeu o lugar, ou está bem, consolidou-se o lugar, ou sugere-se ao júri que vá lá e que aquela pessoa seja retirada do lugar. É normal, é um processo normal. O que é que a universidade tem que ser? O quê? Um laboratório para quê? E ainda vos digo mais. Há mais que um regulamento com o mesmo problema que o nosso, noutras universidades. Está aqui o Dr. Guilherme que me pode ajudar nesse sentido. Há outros regulamentos, acho que é da Universidade de Porto e Lisboa, há outros regulamentos que vão enfunar o mesmo problema. Havendo empate, não há forma de desempatar. Olha que interessante, não é? Então o Sr. Ministro volta a mandar repetir as vezes que for necessário. Isto é assim? Não é assim. Repetir as vezes que ser necessárias, mas é para cumprir o resultado e a vontade das pessoas que expressaram a sua vontade livremente. Aos seus deputados, ouçam só esta parte. Se essas eleições não foram contestadas interna nem externamente, qual é o direito de alguém que, por despacho, é que o Sr. Ministro se calhar equivocou-se? Sim, mas sim, se calhar o Sr. Ministro equivocou-se, que é ao promover ou a nomear uma comissão eleitoral, acabou por destituir 18 pessoas eleitas sem qualquer contestação. Isto não é brincar
à autonomia das universidades. Isto não é brincar até com a própria separação dos poderes no Estado de Direito Democrático? Não conseguiu cumprir nenhuma sentença, não ajudou à primeira, não fez nada para que se cumprisse, não deixou que as conversações que eram propostas pela segunda, do decano, não deixou esperar pelo trânsito em julgado na terceira, não esperou que os senhores cooptados como contrainteressados pudessem recorrer, então afinal é o quê? O Sr. Ministro tem poder de quê? Ou então mudem a lei. Mudem a lei e o Sr. Ministro faz uma nomeação política, como era antigamente os governadores civis, ainda se lembra, há aqui muita gente ainda com essa memória. Queria que concluísse. Então, Já passou mais um minuto, concluindo, por favor, estamos a repetir-nos. Se formos nesse registro, vale mais começar a nomear os reitores como se nomeavam os governadores civis, haver uma nomeação política, mudem a lei, porque de outra forma, Sra. Presidente, permita-me só uma coisa. A última pergunta que eu faço, ou melhor, é uma pergunta retórica. Eu pergunto mesmo, de verdade, se estamos em condições, com esta ingerência pública notória durante mais de um ano, estamos em condições de ter eleições livres e democráticas dentro da universidade. Muito obrigada. Essa é a pergunta que eu vos deixo. Muito obrigada. Sim, por favor. Muito bem. Senhora Deputada. Senhora Presidente e Senhores Deputados, faço aquilo que aqui foi exposto e uma vez que sou deputada e pela salvaguarda daquilo que é também esta instituição e o Parlamento não é casa para ataques pessoais nem para ajustes pessoais, que foi aquilo que ficou muito evidente da sua intervenção. É claro, o Parlamento não é casa para isto. O Parlamento é casa onde se debate, onde se discute a evolução da legislação sobre o ensino superior e sobre essa matéria, já que falou em leis que têm que ser mudadas, a questão que eu também deixo é qual é que foi a agenda oculta para uma manutenção do regime jurídico das instituições de ensino superior, ou a manutenção do regime jurídico das instituições de ensino superior é que conduziu a que as instituições ficassem fechadas sobre elas próprias. Posso terminar? Não dialogou comigo? O senhor não dialogou comigo? Peço desculpa. Não, mas peça também para não... Peço desculpa. Concluindo, sim. Vamos ter nesta semana, nesta Casa, a discussão sobre a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, onde todos os grupos parlamentares deram os seus contributos para a melhoria da democraticidade e da abertura das nossas instituições, porque é lamentável, e faço uma consideração geral, que este Parlamento tenha recebido, ao longo dos últimos tempos, casos que fragilizam aquilo que é a reputação das nossas instituições de ensino superior, e é isso que a todos nos deveria preocupar. Claro. Em último lugar, a comitiva que aqui está é também uma parte interessada no processo e, portanto, isso deve ser demasiado evidente. A tutela e o Sr. Ministro que tem que acautelar é que seja salvaguardado o interesse da instituição. E lamento que tenham aqui, no fundo, com as acusações que aqui acabaram também de fazer, por terem diminuído o papel do CSES, do Conselho Coordenador do Ensino Superior. Isso fica claro. Muito obrigada. Eu não sei se eu posso... Sim, só aqui, antes de lhe dar a palavra, que o Sr. Deputado Rui Cardoso também já tinha pedido a palavra. Por favor. Sra. Presidente, para uma interpelação à mesa. Por, essencialmente, duas coisas. Por um lado, para que conste em ata que as questões que eu coloquei, em boa parte, não foram respondidas. E não foram respondidas, e inclusivamente alegando uma separação de poderes que os próprios que hoje aqui vêm não cumprem, porque se deve-se remeter para o âmbito da autonomia das instituições, não deve ser a Assembleia da República, que não tem competências para dirimir sobre esta matéria, a pronunciar-se sobre estes factos. Segundo lugar, não aceito nem admito os termos com que foram empregues contra um deputado da nação democraticamente eleito. A Assembleia da República não é o seu Facebook para nos chamar aquilo que chamou. Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado Porfírio Silva, tem a palavra. Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu devo dizer que queria começar por lamentar uma prática que, infelizmente, começa a ser recorrente e que é prolongar audições com intervenções pós-audições, quando estas audições têm regras. Tem espaço para falarem as pessoas que vêm aqui, tem espaço para falar os grupos parlamentares, tem espaço para as respostas, e há aqui um recurso recorrente a uma distorção do modelo das audições, o que, francamente, o grupo parlamentar do Partido Socialista lamenta.
Eu até devia ter começado por outro lado, era para esclarecer aqueles que estão mal informados que o professor António Sampaio da Nova, tanto quanto eu saiba, e fui dirigente nacional do PS durante mais de 10 anos, o professor Sampaio da Nova, que eu saiba, nunca foi militante do PS e, portanto, acho que a utilização de uma comissão parlamentar para falar de assuntos sérios em tom de ataque político e personalizado é errado mesmo quando vem do lado dos deputados. Não é só quando vem do lado das entidades ouvidas. E, manifestamente, uma tentativa de substituir o ataque à pessoa, usar o ataque à pessoa como substituição das argumentações substantivas sobre a matéria, começou, neste caso, do lado de um grupo parlamentar. Acho que isso é mau para a democracia, é mau para o Parlamento e é mau para o esclarecimento das matérias. Em terceiro e último lugar, Sra. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode aceitar que haja algum deputado ou deputada que ponha em causa o papel do Parlamento e desta Comissão na fiscalização e no controle da atividade do Governo. Aquilo de que nós estamos aqui a falar hoje, tanto quanto eu consigo entender, é do escrutínio acerca de uma ação do membro do Governo que responde também perante esta Comissão especificamente, na medida em que é o Ministro responsável pelas matérias da competência desta Comissão. Não sei se interessa a alguém, espero que não interesse a ninguém, não sei se interessa a alguém impedir uma Comissão parlamentar de controlar, de escrutinar, de esclarecer a ação dos membros do Governo que estão dentro das suas competências. Manifestamente, aquilo que está em causa, e não me vou pronunciar sobre a solução da questão, mas a matéria que está em causa é saber se houve ou não houve abuso do poder do Governo em prejuízo da autonomia universitária ao intervir numa instituição de ensino superior. É isso que está em causa. Não me estou a pronunciar sobre se a resposta é sim ou sobre se a resposta é não. Provavelmente ainda é cedo para termos uma opinião definitiva sobre essa matéria, uma vez que ainda não ouvimos todas as partes desta matéria, mas é manifestamente uma matéria da competência desta Comissão e da competência deste Parlamento. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode aceitar, não pode assentar que para tentar calar ou para tentar limitar os direitos de uma entidade que pediu para ser ouvida e que está aqui a ser ouvida, alguém venha dizer que isto não é competência da matéria da Assembleia da República. Porque é competência da Assembleia da República e é competência desta Comissão. E também faz parte da nossa avaliação, e com isto termino, porque ajuda a esclarecer o que é que teremos que fazer a seguir, que algum deputado ou deputada venha aqui dizer que isto não é matéria da Assembleia da República. Porque isso, então, talvez denuncie a vontade que não se faça o trabalho que nós temos que fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Uma interpelação à mesa também? Tenho, sim, senhora. Para dois esclarecimentos. E também para dizer que concordo em absoluto com a posição do grupo parlamentar do PS, que acabou, não é claro, não é nada claro, com a intervenção que acabou de fazer. Mas quero acrescentar que o Sr. Deputado Rui Tavares não faz parte do movimento da Auditoria Cidadã para o Ensino Superior. Portanto, Sr. Deputado, agradeço-lhe que saiba copiar um bocadinho melhor. Claro. Depois, outra coisa, também quero esclarecer a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, que o Conselho Coordenador do Ensino Superior não tem competências nem executivas, de nada. É um órgão puramente consultivo. Portanto, Sra. Deputada, consultou o RGES. Obrigada. Muito obrigada. Encerramos desta forma esta audiência. Agradeço mais uma vez ao Movimento da Auditoria Cidadã para o Ensino Superior a vossa presença e desejo um bom regresso a todos. Obrigada.